Mesmo em épocas diferentes, pensadores começaram a semear os conceitos complementares mais importantes para vivermos em paz: o indivíduo e a propriedade. Este é a visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. John Locke foi um filósofo inglês conhecido como o pai do liberalismo, considerado o principal representante do empirismo britânico e um dos principais teóricos do contrato social. Locke ficou conhecido como o fundador do empirismo, além de defender a liberdade e a tolerância religiosa. Locke também era um dos pensadores do movimento iluminista. As teorias de Locke, se derivadas das últimas consequências lógicas, podem ser levadas ao anarcocapitalismo. Num dos seus livros, como o segundo tratado sobre o governo, ele pregava o justnaturalismo. Na obra, ele delineia a teoria política da sociedade civil baseada no direito natural e na teoria do contrato social. Ela propõe o estabelecimento de um acordo entre governantes e governados, que tem como base um conjunto de leis escritas. Diferente de Thomas Hobbes, John Locke acreditava que o estado natural era o de igualdade e paz, e que os direitos naturais eram o direito à vida, liberdade, propriedade e resistência à tirania. Para manter esses direitos naturais, é necessário um governante que respeite o desejo da maioria, democracia. E caso o governante coloque em risco os direitos naturais, o povo tem direito de resistir e fazer uma revolução. Algumas pessoas acham que John Locke defendia o Estado, mas ao analisarmos bem, percebemos que ele defendia a governança privada. O único tipo de governança que ele aceita é a secessão individual. Já o filósofo e economista Hans Hermann Hoppe foi o anarcocapitalista que propôs a ideia de cidades privadas, governança não coercitiva. Ele idealiza que a governança privada deve ser não coercitiva e não predatória. Deve ter concorrência entre governantes para o direito de secessão individual. Se essa governança é coercitiva, monopolista e não tem secessão individual, então ela é um Estado coercitivo e violento. Locke também dizia que um governo precisava ter o consentimento dos governados, isto é, uma governança baseada no privado e uma governança voluntarista. Para ele, todo ser humano tem direito à vida, liberdade e propriedade, como explicado anteriormente. Até um filósofo da Idade Média já entendia os direitos naturais, enquanto que os socialistas em 2021 ainda não entendem. O ser humano doutrinado vira um palhaço. Ele também criou a ideia do homesteading, apropriação original. Todo recurso natural que pode ser encontrado para vários fins, mas se ele ainda não foi descoberto, ele não é propriedade privada, é de ninguém. Mas se algum indivíduo encontra, pode se apropriar dele. Daí veio a teoria lockeana de apropriação original. Alguns podem dizer que o pensamento de Locke é uma vertente liberalista e não libertária, austro-libertária ou anarcocapitalista. Mas se fizermos uma coletânea dos pensamentos por todos os seus livros, chegamos no austro-libertarianismo rothbardiano, que se baseia no princípio da não agressão, na propriedade privada e nos direitos naturais e axiomas formulados por Murray Rothbard e posteriormente discutidos e formulados por Hans Hermann Hoppe, David Friedman, Walter Block, Huerta de Soto e outros libertários que defendem, obviamente, segundo a fundamentabilidade da liberdade individual, o livre comércio como sistema econômico. John Locke não era um libertário assumido. Ele não
aprofundou sua filosofia nesse conceito porque ainda não havia o termo libertarianismo ou anarcocapitalismo na Idade Média, época em que viveu. E lá o pensamento econômico estava evoluindo com Adam Smith e David Ricardo. O anarquismo clássico só ia ser formulado por Pierre-Joseph Proudhon no século XIX, que se baseia na teoria valor-trabalho. O que separa John Locke de todos eles são as épocas em que viveram. As divergências que o pensamento de Hofbard evoluiu em relação ao de John Locke são de que não há direito à vida. Como o direito é a legitimação de algo, de alguém, uma vida ou qualquer coisa, não pode ser exigida para garanti-la. Ninguém pode eticamente obrigar ou tirar algo, seja recurso financeiro ou biológico, de outro. Para garantir que continue vivo, se estiver em situação crítica, o principal pilar da Ética da Liberdade, que aliás é nome de um belíssimo livro de Hofbard, é a propriedade privada. É nela que se deve apoiar para resolver conflitos que envolvam itens escassos. E qualquer coisa que não possa estar ou ser de duas pessoas ao mesmo tempo pode ser desde um objeto móvel a um espaço físico no solo. O direito significa que ninguém pode fazer algo contra o alheio, no caso contra a propriedade alheia, e isso inclui o próprio corpo de alguém. Só é legítimo o uso de violência e coerção para interromper ou reparar um dano. A liberdade é mais importante até que a segurança de uma vida, porque não adianta estar vivo sem ter liberdade para escolher como viver. Assim como Tomás de Aquino, que na Idade Média pode-se dizer que filosoficamente começou a inventar a noção de eu, de moralidade, deixando esse pensamento em suas obras de confissões, Locke, como pai do liberalismo, foi nos que começaram a despertar as pessoas para a noção de propriedade, que fundamentalmente abrange o próprio eu, a autopropriedade. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito e narrado por Miguel Antônio Saal. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!